Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. A live de hoje é uma live muito interessante, onde eu vou explicar para vocês como vocês não podem perder essa chance de poder realmente faturar R$ 1.500 por semana trabalhando com gastronomia. E aí você vai me dizer assim, mas peraí, como é assim? Então, assim, pense uma coisa, você está sedento para se renovar, para sair de uma marasma na qual você se encontra, de mudar a sua vida e deixar para trás tudo o que você quer se esquecer, mas continua tendo medo de sair da zona de conforto. Isso é uma coisa que acontece muito. E aí é o seguinte, eu vou falar para vocês uma coisa. Agora você tem a chance de vencer novamente na vida, mas você continua fugindo dela, dessa chance. Você sabe que pode ganhar dinheiro, mas prefere ficar reclamando do que você faz e do que você não ganha. Que essa é uma coisa clássica de se reclamar. E você, assim, você fica assim, investir de curso. Eu vou explicar para vocês que investir num curso hoje profissionalizante de gastronomia pode ser a grande chance da sua vida. Aí eu vou explicar para vocês tudo isso que eu falei, o que significa. Você tem que entender o seguinte, tá? Você tem que pensar que hoje existem oportunidades impressionantes para poder se reerguer, para poder se reencontrar, para poder sair dessa insatisfação absurda que a gente vem vivendo constantemente e que faz a gente ficar para baixo, não é? Ou seja, existem oportunidades hoje que a gente tem que se agarrar, mas de verdade. Tem muita gente que tem medo de fazer isso, realmente tem medo. Aí eu vou perguntar para vocês uma coisa muito engraçada, tá? Primeiro, eu sou chefe de cozinha há mais de 30 anos, 31 anos que eu trabalho nesse mundo. Você sabe quantas crises desse país já passou, quantos problemas, vocês não fazem nem ideia que existia inflação de 5.000% ao mês, cara, era uma coisa assim, absurda. O Brasil teve épocas que parou de andar, e teve impeachment de um, morreu outro, não sei o quê, e aquilo outro. Bom, a gente viveu milhões de problemas, vive milhões de problemas. Mas vocês têm que pensar o seguinte, existe uma coisa que ninguém nunca vai deixar de fazer, que é comer. Já pensaram nisso? O cara pode deixar de passear, o cara pode vender o carro, andar de moto, o cara pode vender a moto, andar de bicicleta, o cara pode diminuir o, assim, digamos, o padrão de vida. Pode fazer de tudo, mas comer nunca na vida vai parar de comer. Então, quando eu falo que para vocês ter uma oportunidade que é única, é porque vocês têm que entender, tá? Que hoje vocês podem aproveitar exatamente os problemas que estão acontecendo, a herança que esses problemas deixaram. O que é a herança que esses problemas deixaram? É esse último ano onde as pessoas ficaram presas dentro de casa, onde não puderam sair, e onde reencontraram os valores que tinham se esquecido. O prazer de cozinhar dentro de casa, o prazer de comer dentro de casa, o prazer da pessoa ficar em paz em casa. Em vez de ter que sair, gastar dinheiro à toa, e pegar táxi, pagar o vinho, não sei o quê. O que acontece? As pessoas descobriram que bebendo vinho de casa é mais barato. Não pegar o táxi economiza uma grana federal. Comer sentado na mesa é tão agradável, ficar junto com a família. Muitas vezes a pessoa não consegue levar os filhos porque é muito caro levar 3, 4 pessoas para fora, mas você fica em casa, consegue ter o prazer de comer com todo mundo junto. O que significa isso? Por que isso aconteceu? Porque nós tivemos problemas madonais, uma coisa assim exuberantemente absurda, e as pessoas tiveram que se virar. E aí começaram a entender como se pode trabalhar, se pode viver pedindo comida de fora. Na época que ninguém podia ter contato com ninguém, o que acontecia? As pessoas começaram a pedir delivery personalizado. O que significa delivery personalizado? Significa que uma pessoa prepara uma comida específica, tem um cardápio seleto, e a pessoa faz um pedido, não para ser recebido de imediato, mas hoje eu peço de manhã para eu jantar. E aí a pessoa tem todo o tempo para se programar, para preparar a coisa no capricho, fazer um trabalho extremamente bem feito, vendendo um cardápio que está mais barato do que um restaurante, mas que dá uma lucratividade absurda,
para a pessoa que cozinha. Por quê? Porque ela cozinha em casa, porque ela já tem todos os instrumentos, porque não tem nenhum custo mirabolante, nem menos mirabolante, nem mínimo. Tem simplesmente o custo fixo, que é o insumo, a energia elétrica e o gás. Considere que se trabalha em casa, a energia elétrica já gasta, o gás, que ele faz comida para ele, faz comida para os outros, ele é igual, ele tem um custo. Então, realmente, o custo real grande é o custo da comida. Se você faz a conta direito, se você sabe trabalhar corretamente, você tem a possibilidade de ter uma lucratividade que eu garanto para vocês que nenhum dono de restaurante hoje consegue ter. Porque não sei se você sabe, mas hoje restaurante, o lucro que um restaurante dá é entre 15% e 20%. Quem tira 25% é porque tem uma organização absurda, porque tem uma estrutura extremamente enxuta. Agora, se você faz as contas, e se você pensa que você pode triplicar o preço do seu custo, você está ganhando muito mais do que um restaurante. É muito simples. Se você vende um prato, se você tem um prato que custa 10 e vende a 30, e eu falo para vocês que um restaurante que tem um prato que custa 10 vai vender a 40, só que o restaurante tira 8, você tira 20 reais por prato. É muito simples, a matemática é uma só, não se pode correr contra ela. Então, quando eu falo que existe hoje a possibilidade de se faturar R$ 1.500 trabalhando em casa por semana com gastronomia, é porque isso é realmente real. Então, você vai dizer assim, mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Tente entender uma coisa. Você tem que entender o caminho da oportunidade. Você hoje tem a possibilidade de criar uma nova vida e um novo nicho. Como é que é essa coisa de criar uma nova vida e um novo nicho? Você começa a pensar o seguinte, preciso me renovar, preciso me reinventar. Eu não tenho trabalho, eu estou desempregado, eu estou em casa, mas eu estou insatisfeito com o meu trabalho, eu ganho R$ 1.500 por mês para trabalhar feito um escravo, eu não sei como conduzir a coisa, eu não tenho comida para levar em casa para dar para os meus filhos, é um sacrifício constante, direto, diário. Então, você tem que começar a pensar fazer uma coisa paralela, pelo menos de início. Então, hoje, qual é a grande oportunidade que faz você ter a possibilidade de criar uma coisa paralela? É vender comida. Ou vender alguma coisa que você produz dentro de casa. Porque você cria na sua casa, transforma no seu laboratório, no seu ponto de produção. Então, você tem que começar a pensar o seguinte, como eu faço isso? Você faz ele agarrando-se às oportunidades. Quais são as oportunidades que existem hoje? Hoje existe a possibilidade de começar a evoluir no meio da gastronomia sem ter que frequentar a faculdade, enfrentar um custo absurdo, não ter tempo mais para nada, porque se você trabalha e frequenta uma faculdade, você vai trabalhar 8 horas, mais faculdade de 4 horas, mais os translados, você fica na função 15 horas, considere que você tem mais 9 horas de vida para ficar com a família, se alimentar, descansar, inferno. E, principalmente, se você se inscreve num curso de faculdade, você vai pagar uma fortuna. Porque se uma faculdade custa, na média, de R$ 1.000 a R$ 1.500 por mês, uma faculdade de gastronomia, aí faça as contas. Se é curso de 2 anos e meio, curso de 3 anos, você vai gastar entre 35 e 45 mil reais. É muito caro. É realmente muito caro. Então, hoje, existem opções extremamente interessantes que contornam muito o fator faculdade. Existem hoje os cursos online. A pessoa tem que ter coragem. Cara. Se a pessoa não tem coragem, não tem foco, sabe, ele não vai conseguir ir para frente. A pessoa está bloqueada, mas porque ela está bloqueada, porque ela se bloqueia. Você tem que pensar em sair dessa. Você tem que conseguir sair dessa sozinho. Mas com alguma coisa que lhe entusiasme, que faça a coisa acontecer. Sempre pense o seguinte, vocês têm que fazer as coisas rolarem, não é? Nada fica, se você não pode ficar parado num ponto, chegar em casa, assim, estressado, deprimido, aí você fica ruim, você não consegue conversar com as pessoas, não consegue ter um convívio decente, não consegue fazer nada, absolutamente nada, a não ser reclamar. E aí vai lhe acrescentar o que é isso? Nada, nada. Mas, se você para pensar, sempre tem uma via de saída. Sempre tem uma área de escape. Então, você tem que começar a pensar no seguinte. Como é que eu faço isso? Sabe? Isso que está aparecendo para você, o jeito de virar página, não é mais
que lhe tornar o seu tempo e o seu dinheiro mais, assim, digamos assim, mais plausível. Você tem que pensar assim, eu vou virar a página, beleza, ok, vou virar a página, mas você tem que pensar o seguinte, você não pode confundir oportunidade com algo que só vem para não lhe agregar nada. Você não pode pensar negativamente. Você tem que pensar o seguinte, se eu vou me agarrar numa oportunidade, é porque eu vou fazer a coisa acontecer. Isso é importantíssimo. Aí você vai pensar assim, eu não vou encarar o desconhecido, porque o desconhecido para mim é uma coisa, eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Entenda que para ganhar dinheiro de verdade, você tem que sair da zona de conforto. Então você tem que pensar o seguinte, faça o seguinte, comece a pensar assim, existe uma oportunidade, vou começar a ver que tipo de oportunidade é essa. Se você acredita que pode faturar R$1.500 por semana, você vai lá e vai realmente fazer isso. Então pense numa coisa assim. Eu mostro para vocês, tem alunos que estão aqui participando dessa live que podem falar por A mais B, que eles faturam R$1.500 por semana, mas assim, trabalhando com gastronomia, não saindo de casa, mas vivendo uma vida infinitamente melhor do que estavam vivendo antes. Você tem que pensar o seguinte, essa é a oportunidade da sua vida. Aí agora, se essa é a oportunidade da sua vida, você tem que pensar o seguinte, como é que eu faço para eu me agarrar nela? Pense assim, vocês vivem, tá? Todo mundo vive de oportunidades, não é? Aí muitas vezes, vocês vão olhar para elas, aí você pensa assim, não vou fazer agora. Aí quando você descobre, um seu amigo disse assim, porra, sabe o que eu estou fazendo? Comecei a frequentar um curso online. Eu comecei a trabalhar em casa. Eu comecei a cozinhar. Porra, eu sempre gostei de cozinhar, eu comecei a cozinhar e eu descobri que eu posso vender comida para o vizinho. Aí o vizinho, sabe o que ele falou? Falou para a sogra dele, que falou para a cunhada, que falou para não sei o quê. Você acredita que eu, em 20 dias, comecei a vender 3 pratos por dia, hoje estou vendendo 15. Ou seja, se você abre os leques, abre a sua visão, tira o tampa-olho, faz assim, depois faz assim, você começa a se enxergar os lados, você descobre que o mundo realmente funciona, cara. Que o mundo anda para frente. Quer ver uma coisa? Agora aqui, o Fernandinho, ele está dizendo que vai gastar no total na faculdade de gastronomia R$12.600. Você pensou? Você tem que desembolsar R$12.600 para fazer uma faculdade de gastronomia e sair da faculdade de gastronomia e está com um papel na mão, uma porrada de apostilas, mas eu garanto para vocês que se ele bate na porta de um restaurante, não vai entrar como chefe de cozinha, não vai entrar como cozinheiro. Absolutamente. Ele vai entrar, talvez, como auxiliar de cozinha, se ele comprova que realmente sabe trabalhar já competentemente na cozinha. Eu fui avaliador de faculdade, eu fui avaliador de trabalho de final de ano de faculdade, eu dei aulas em faculdade. Dei aulas e aulas em faculdade. Eu sempre gostei, inclusive, de dar aula gratuita. Por quê? Porque eu queria que os alunos da faculdade realmente aprendessem com alguém que sabe de verdade. Eu sempre falava para os meus colegas de trabalho, bora participar, vamos lá, vamos dar palestra, vamos incentivar a galera a aprender, a fazer uma coisa que não seja aquele 8 pessoas em volta de um fogão para fazer uma receita, onde ninguém vai botar a mão na massa. Porque eu preciso que tenha um cozinheiro. Porque eu, quando tive restaurante por mais de 30 anos, eu precisei de cozinheiros de verdade que soubessem trabalhar. Não adianta. Eu garanto para vocês que os cozinheiros de verdade vinham de outros restaurantes. Porque a galera que sai da faculdade, ela tem que aprender a trabalhar na cozinha. A melhor faculdade do mundo é o fogão. É o fogão. Não existe melhor escola do planeta que o fogão. Eu estudei em uma das escolas mais renomadas do planeta. Sabe de uma coisa? Quando eu saí, eu vou dizer para vocês, eu tive que aprender tudo no osso. Tudo dentro da cozinha, atrás de um fogão. Porque você faz uma receita, massa, cara, você faz uma receita, aí você faz a sua receita no fogão, pronto, você tem 2 horas para preparar uma receita. Já pensou? 2 horas. 1h30 para preparar uma receita. 1 hora para preparar uma receita. Quando você está numa cozinha de restaurante,
Se a receita demora 15 minutos para ser montada, 20 minutos para ser montada, você vai começar a ouvir merda do maître, dos garçons e do seu chefe, e do seu sous-chefe. Por quê? Porque a comida precisa ser rápida. Então, essas coisas você não aprende. Na faculdade não aprende, porque você não pode, não tem a chance de ficar cozinhando o tempo todo, de pôr em prática o que o professor mostrou para vocês e cozinhou para vocês, ou disse para cozinhar assim, assim, assado, você fez uma vez. Uma vez. Porque o dia seguinte você vai para outra. Não vai continuar fazendo aquela mesma receita até você realmente aprender a fazer a porra da receita. Não. Você vai ficar continuando fazendo aquilo. Um dia uma, outro dia outra, outro dia outra. Daqui a 20 dias eu pergunto para você sabe fazer a primeira que você aprendeu? Eita, esqueci. Porque você não tem prática na coisa. Então, hoje, vocês têm que pensar que existem oportunidades infinitamente melhores, onde existem pessoas, chefes de cozinha, que hoje fazem realmente coisas que realmente são imprescindíveis para você aprender. Agora, o que falta para vocês? Aprender o que você vai querer cozinhar perfeitamente. Se você quer alcançar o mercado, você tem que abranger esse mercado. Para abranger esse mercado, você tem que ter conhecimento, você tem que ter técnica, você tem que ter prática, você tem que pôr em prática depois todas essas coisas que você adquire na sua cabeça. E aí eu digo, na sua faculdade, você vai adquirir isso e depois vai por prática onde? Se você estuda, aí depois vai fazer o quê? Vai fazer estágio? Sabe o que acontece hoje? Hoje eu estava lendo uma mensagem, eu tenho um grupo de cozinheiros, chefes de cozinhas, do Nordeste, mas que fazem parte também chefes de São Paulo e tudo mais. E aí estava se falando sobre essa política do estágio. Hoje em dia tem gente que vai fazer estágio porque ele precisa cumprir tabela. Porque eu tenho que fazer tantas horas de estágio, então vai lá e fazer estágio. Aí o cara vai lá, só atrapalha em vez de agregar. O cara é realmente o estagiário de verdade que vai lá para sujar, para se sujar, para botar a mão na massa, que não sei o quê. O cara tem que chegar no horário, tem que ficar junto com todo mundo, tem que chegar antes e sair depois, tem que trabalhar o triplo que as pessoas normais trabalham. Por quê? Porque se você quer ganhar o seu lugar como estagiário, você tem que ser assim absurdamente bom e tem que chamar absurdamente a atenção de quem comanda a cozinha. E aí ela disse assim, sabe o que eu estou fazendo? Eu enchi o saco de ter estagiário no meu restaurante que só atrapalha. Quer fazer estágio no meu restaurante, você vai ter que bancar 5 mil por mês. Aí você entra na minha cozinha e você vai fazer o seu estágio. Vocês acham que eu estou mentindo? Eu vou publicar, se vocês quiserem, exatamente o texto que ela escreveu. Porque ela diz assim, ela era uma pessoa que a vida inteira deu ajuda, ajudou. Diz assim, o que eu vou fazer se o cara chega aqui, estuda 2 anos, não sabe cortar uma maldita cebola? Eu vou ter que parar. O que eu faço para ensinar o cara a cortar uma cebola? O cara tem que vir aqui para ele ajudar, não é para... Cara, se ele tem que aprender, que aprenda onde está estudando. Então, existe hoje situações que estão ao nosso alcance, infinitamente mais em conta do que uma faculdade, e que lhe oferecem infinitamente mais chances de você entrar no mercado de trabalho de cara. Mas o que eu digo de cara é em 3 meses. Em 3 meses de verdade. Você tem que pensar o seguinte, você investindo num curso de verdade, com fundamento, com histórico de sucesso, sabe, você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar assim, cara, qual é o curso que eu vou frequentar? Pronto, eu quero ver esse curso, beleza. Aí você, a primeira coisa que tem que fazer é pegar e se informar com os alunos que estão frequentando esse curso ou que frequentaram esse curso. Você tem que pensar o seguinte, eu tenho um curso. Aí eu sempre falo assim, fulano de tal que está aí, por exemplo ali, está ali, a chefe sabe. Ela hoje me falou que no mês fraco para se trabalhar, que é o mês de janeiro, ela faturou 7 mil reais. 7 mil reais. Ela está aqui assistindo a live, chama-se Chefe Sabe. Se depois vocês querem ter uma informação melhor, perguntem para ela. Agora, se eu dizer para vocês que há 5 meses atrás ela morava em outra cidade,
ela se mudou para Piracicaba, ela não conhecia alma viva de Piracicaba, ninguém. Ela chegou com uma mão para frente e uma mão para trás, profissionalmente falando, e ela fez o quê? Ela começou, em pleníssima pandemia, ela começou a vender com as pessoas que subiam no elevador, o que ela deixava embaixo da porta. Ela montou um cardápio, fez umas indicações de prato, divulgou que ela estava trabalhando com isso. Ela tirou a foto bonita da receita, elaborou ela bem feita, postou ela, pediu para convidar as pessoas para assistir no Instagram dela, para ver o feed dela, que é o portfólio de trabalho dela. Galera, hoje eu dei umas dicas para ela, porque ela está preparando um evento para uma socialite super bacana de Piracicaba, e ela estava me pedindo umas dicas de como ela dizia assim, estou pensando em fazer assim, o que você acha? Porque eu sempre digo isso, porque você tem que, já que você tem um chefe disponível para você no seu curso, use ele, use. Já que é um dos poucos cursos que o chefe está sempre disponível, usem, abusem dele. Então, o que acontece? Enquanto eu estava dando as dicas para ela, então, eu me dei conta que ela faz 5 meses que ela está fazendo esse curso. 5 meses. Então, significa que ela em 5 meses evoluiu de uma forma que ela estava me dizendo assim, chefe, cara, tem horas que eu não tenho agenda. Eu não tenho capacidade para eu poder atender todo mundo. Tem gente que me implora para eu vender molho de tomate do senhor, aquela receita do senhor, mas eu não consigo. Porque se eu paro para vender e produzir molho de tomate, eu não tenho tempo para atender tudo aquilo que eu já criei, que é aquela clientela que eu já cativei, que se transformou em clientela cativa. Então, assim, se você é um amante da gastronomia e quer se renovar e melhorar as suas técnicas e aumentar os seus conhecimentos, mas acha que nada lhe satisfaz, chegou a hora de investir em você mesmo e aprender a cozinhar de verdade. Você tem que pensar o seguinte, você tem que aproveitar o momento. Você tem que acreditar nas suas capacidades. Você tem que entender que pode ganhar dinheiro, mas olha, que eu estou falando sério, você pode ganhar dinheiro de verdade e ainda ter uma vida mais digna sem ser escravo do seu trabalho. Isso, estudando 3 meses. Por que falo isso? Porque é provado isso. Porque você faz um curso que tem 160 videoaulas, onde você pode ver elas à exaustão. Você pode assistir essas aulas sempre. É só ter um sinal de internet. Na faculdade, você não vai assistir aquela aula sempre, porque o professor nem vai cozinhar na sua frente. Ele não vai cozinhar sozinho, preparar comida, mostrar como se faz, como se monta mise en place, como é que se corta, como se faz, qual é a sequência, em 15 minutos serve o prato. Não. Você está ali, você recebe a apostila, você estuda. Claro, ele vai lá e ajuda, obviamente. Nós não seria um professor de gastronomia. Mas você viu aquilo, depois você volta para casa com um papel, uma folha de papel com escrito, faz isso, aquilo, outro. Eu, nas minhas videoaulas, cada videoaula, ele recebe, o aluno recebe aquele mesmo papel, mas ele recebe assim, a ficha técnica, o modo de preparo, a foto, a finalização da receita e do prato. Mas isso não é para ele depois ir para casa e estudar o papel, não. Porque ele vai estudar as receitas na tela do computador ou do telefone. E se o cara tem um fio de determinação, um fio de boa vontade, um foco de verdade, ele vai aprender a cozinhar mesmo. E se ele segue o curso totalmente, seguindo a sequência das receitas, da videoaula, digamos assim, da primeira à última, ele vai aprender como escolher a carne, como cortá-la, como manipulá-la, como limpá-la primeiro, ou vai descobrir como se higieniza um hortifruti e se manter ele em perfeito estado por até 5, 6, 7, 8 dias. Vai aprender como se armazenam as coisas, como se conservam, como se congela, como se descongelam, para depois começar a cozinhar. E vai aprender entrada, vai aprender salada, vai aprender massa, risoto, carne, e aí vai. Entendeu? Não vou falar agora isso. Mas tem que entender uma coisa. Você tem que entender que o que é que acontece? A oportunidade não tem preço. Infelizmente, eu falo que as faculdades
não são hoje o melhor meio para se começar a trabalhar de imediato e ganhar dinheiro com isso. Eu não sou contrário à faculdade, eu sou formado em Belas Artes, para vocês terem uma ideia. Eu estudei 4 anos da minha vida a faculdade e me formei. Depois eu fui estudar gastronomia. Mas, o que acontece? Eu, quando estudei, eu não tinha ideia que eu queria um dia ser cozinheiro. Bem, pelo contrário, eu trabalhei como fotógrafo um bocado de tempo. Mas, quando eu dei a reviravolta na minha vida, eu decidi que essa reviravolta ela tinha que ser radical. Enquanto eu estudava, eu comecei a me dar conta que realmente era massa, sensacional, uma das melhores escolas do planeta. Mas eu ficava pensando assim, o que me interessa aprender? Ok, é interessante saber aprender a fazer a salsa bernese ou a salsa holandesa, porque é fantástico, porque um dia eu vou comer um tipo de ovo que vai aquela maionese. Mas eu vendo comida mediterrânea, eu sou apaixonado por comida mediterrânea, eu trabalho com comida mediterrânea desde sempre. Eu gosto de aprender como se limpa o peixe corretamente e rapidamente para servir rapidamente numa mesa. Então, todas as técnicas que eu aprendi, todas as teorias que eu aprendi de como você administra um restaurante, que você tenta depois pôr em prática, na verdade você não consegue pôr em prática, porque restaurante no Brasil é do avesso de qualquer restaurante do planeta. Controle de estoque no Brasil se faz totalmente diferente. Os fornecedores, eles têm a fidelidade igual a um gato, que olha para tua cara só quando quer comer. Porque o fornecedor hoje fornece para você, mas se amanhã o cara diz assim, ó, cara, tu tem 100 quilos de camarão? Tenho, mas estão vendidos, ó, te ofereço R$ 4 a mais por quilo. Sabe o que o cara faz? Ele pega e vai vender para o outro, na hora, cara. Ele não está nem aí para você, não. Então, assim, administrar restaurante é um caos. Entendeu? Nessa época de pandemia, depois é um inferno. Tu imagina, tu tem um restaurante, tu tem 50% das capacidades, mas os custos, a conta da luz não virou 50%, o aluguel não virou 50%, os insumos aumentaram 50%. Então é uma desgraça isso. Agora, se você trabalha com um delivery personalizado, aí lá vem o Paolo que liga para você e diz, oi, fulano, eu adoraria que você me preparasse para hoje à noite. Eu gostaria que fosse assim, pudesse receber eles às 8h30 na minha casa, no endereço tal, tal e tal. E eu quero essa receita, esse prato, esse prato, esse prato, esse prato. Por quê? Porque você tem um lindo de um portfólio no seu Instagram ou no seu Facebook, onde estão lá todas as suas fotos de trabalho. Todas. Se você é um cara competente e você vende realmente o seu produto corretamente, você vai reproduzir o prato exatamente como ele está na receita. Ah, mas chefe, eu vou ter que botar numa embalagem. Oxente, vai botar na embalagem e finalizar igual. Só que em vez que está em uma louça, quando o buraco onde ele vai para dentro, ele vai estar na embalagem, depois a pessoa vai tirar da embalagem, vai botar no próprio prato, vai servir, vai comer. Assim que funciona. Assim que funciona a coisa. Aí você pense assim, aí você trabalha 8 horas por dia, tá? Você trabalha 180 horas por mês. Você sabe que se você trabalhar em casa, trabalhando como delivery, você pode dizer que você vai trabalhar de segunda a sexta, das 11h30 às 15h30. Faça as contas. Quanto tempo demora? Quanto tempo você trabalha? E você trabalha dentro de casa, próximo da sua família, perto dos seus filhos, perto da sua mulher ou do seu marido, caso que ele esteja em casa naquela hora, ou caso que ele tenha um home office em casa. Porque hoje em dia o Brasil está virando tudo isso, todo mundo está trabalhando dentro de casa. Não, mas você é daquele que ainda sai, entra no ônibus ou entra no carro, ou pega a sua moto e fica naquele trânsito para conseguir chegar ao trabalho. Aí chega um trabalho com mau humor mortal. Aí chega um cara superior a você que caga na sua cabeça direto. E aí você faz o quê? Aí você fica 8 horas lá trabalhando. E se for uma cozinha, galera, aí alguém disse antes, normalmente está lá o chefe gritando. Olha, eu sou bem sincero, cara, eu muitas vezes eu já levantei o tom de voz. Levantei mesmo, porque chega uma hora que se perde paciência, porque é muita pressão, é muita coisa, é muita gente também com baixo astral, mau humor do cão.
que a gente tenta entender realmente que a pessoa está de baixo astral e mau humor porque ela está numa situação péssima. Mas eu não posso, porque eu tenho custos absurdos, então eu não posso pagar o que eu gostaria para um auxiliar de cozinha. Um auxiliar de cozinha ganha R$ 1.200. Aí você diz assim, tá, eu vou fazer a faculdade. Vai fazer a faculdade? Massa. Aí depois vai fazer o quê? Vai entrar numa cozinha, vai entrar como estagiário, ou seja, você vai trabalhar 3 meses cortando batata, descascando cebola, se fudendo. Se fudendo. E ainda você tem que fazer bonito, sempre sorridente, sempre limpo. Limpinho, bonito, maravilhoso. Chega antes, sai depois para mostrar que é você que é aquele emprego. Aí você vai receber um emprego. Você vai virar ajudante. Aí depois, daqui a 6 meses, se você é bom, você vai virar auxiliar de cozinha. Aí daqui a 1 ano e meio, 2, quando um cozinheiro ficou ruim, cara, porque pegou uma semana de gripe, aí você substitui o cara, você começa a mostrar que é bom. Se passaram 2 anos. Aí o cara, bom, daí o cozinheiro quer tomar o rumo dele, porque o cara descobriu que ser personal chef e trabalhar com delivery é muito melhor que trabalhar como funcionário do chefe Salvador, e o cara pega, vira as costas, vai embora, aí eu vou pegar você e vou dar uma chance de você virar cozinheiro. Aí você fica em balia do meu sous-chefe. Sabe quanto tempo se passou do dia que você entrou nesse tal de restaurante para você começar a virar cozinheiro, ou seja, trabalhar mesmo nos fogões, mais de 3 anos? E aí? Já pensou? 3 anos ganhando R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.500 quando você ganha hora extra. Isso é inferno, cara. E olha, que é sonho, quem diz que tem... Não, quem é cozinheiro que diz que ganha R$ 2.500 por mês é mentira. Todo mundo paga o salário da categoria e se divide as comissões com o salão. Eu, que era um cara massa, eu dividia de igual para igual as comissões do salão com os garçons e com a cozinha. Porque normalmente nos restaurantes 80% vai para o garçom e 20% vai para a cozinha, que eu acho o maior absurdo do planeta. O maior absurdo do planeta, porque não existe isso. Porque o garçom não vende nada se o cozinheiro não faz um prato perfeito. Então, sempre valorizei os meus cozinheiros. Mas, querendo ou não, o cara saía com quase R$ 2.000 para trabalhar 10 horas, cara. Pelo amor de Deus, cara. Você não tem noção da pressão. Vocês não têm noção do que é uma pressão num restaurante onde se trabalha com produto fresquíssimo, muitas vezes vivo, que são crustáceos, são moluscos. Cara, a atenção tem que ser assim, doentia, o cuidado tem que ser doentio. Então você tem que fazer a coisa acontecer. Agora não, eu vou lhe dar a oportunidade, eu vou lhe dar... E não sou eu que lhe dou a oportunidade, é o mercado que dá essa oportunidade a você. De você poder ganhar R$ 1.500 por semana trabalhando com gastronomia. Porque se você aprende as técnicas, se você se fia das coisas corretamente... Eu, quando estou falando disso, não estou falando de você correr na internet, grudar no YouTube e começar a querer ver coisa no YouTube, que Deus me livre, né, galera? Porque no YouTube, 95% que você encontra no YouTube, você não consegue pôr em prática. Então, você tem que pensar o seguinte, você tem que pensar assim, ó, não esperem que as coisas aconteçam para vocês. Os resultados acontecem se você for atrás do resultado. Se você seguir passo a passo as técnicas e pôr em prática, garanto para vocês que não tem erro, não existe erro, você vai ganhar com certeza o seu espaço no mercado e o seu correspondente dinheiro. Isso é fato. Então, galera, adorei mais uma vez, achei sensacional. Abraço, galera. Tchau, tchau.